Olá, eu sou José Antônio Conte, estou começando outra vez aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Foi com muita satisfação que nós tomamos conhecimento da notícia, já não é nova, é claro, mas às vezes a gente demora um pouquinho para que as coisas fluam como desejo, da eleição do ex-presidente da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, a Júris, João Ricardo dos Santos Costa, eleito presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. É mais um cargo importante que tem um gaúcho na liderança. Para começar, né? Exato. Se não bastasse a responsabilidade que tem e tal. Vamos falar sobre o que é a Associação dos Magistrados, para começar? Vamos lá. A AMB é uma entidade que congrega a magistratura nacional, todos os níveis da magistratura. Nós temos associados da magistratura estadual, magistratura federal, trabalhista e militar. Quer dizer, todos os segmentos do Poder Judiciário têm representação na AMB. É uma entidade que tem como filiadas 36 entidades regionais, entre associações trabalhistas e associações estaduais de todo o país, né? E também temos 14 mil associados. Ela é a entidade mais representativa da magistratura e dizem a maior do planeta. Não existe uma entidade de juízes, uma associação de juízes que tem o número de associados que é a AMB. E total de associados? São 14 mil. 14 mil associados. 14 mil. Quantos juízes nós temos no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul nós estamos com cerca de 800 juízes. Juízes. Na ativa, né? Afiliados da Júris? São todos... Todos são filiados? Todos são vinculados. Todos são associados da Júris, os juízes estaduais. E quase todos associados à AMB. Muito bem. É importante, só para a gente ter uma ideia do que isso significa, Sim. né? E, na verdade, nós não temos o número de juízes suficientes ainda, né? Não, em todo o Brasil, né? Nós temos um déficit muito grande na magistratura e isso é um fator que atrapalha muito o desenvolvimento e a prestação dos serviços judiciais. Nós temos muitos juízes que acumulam 3, 4 unidades judiciais, né? Que ainda é muito frequente, né? A gente vê, o fulano assumiu como juiz na cidade e tal e vai responder pelas comarcas D, né? Isso em alguns estados é muito comum. O juiz acaba acumulando 5 comarcas muitas vezes. É o caso do Rio Grande do Norte, né? O caso da Paraíba também, Pernambuco. Um outro estado que também há uma dificuldade muito grande é Alagoas. Então, o próprio Rio Grande do Sul, nós estamos com um déficit muito grande de juízes. Quer dizer, o que não dá a impressão é que o juiz fica mais poderoso, mas não o deixa mais forte, não. Né? Pelo contrário, com mais responsabilidade e com mais trabalho. Ao contrário, fragiliza o sistema porque a soberba cansa, esgota, né? O juiz ele tem limitações humanas, né? Como qualquer outro. Nós temos limitações laborais. E uma sentença não é algo simples, né? Na maioria das vezes, né? Exatamente. Tem que ser muito bem pensado, repetido, estudado, né? Tem que se debruçar em cada questão, tem que elaborar um julgamento, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? E a nossa entidade, ela representa, né, esse segmento da sociedade hoje, um segmento que é muito cobrado, né? Que é muito questionado, um segmento em que a cada decisão que dá descontenta a metade, né, dos que estão envolvidos no processo. Então, a magistratura ela tem que ter toda uma estrutura para funcionamento, toda uma blindagem, o que nós chamamos de prerrogativas para poder exercer sem pressões essa atividade que é fundamental para o país, ela soluciona os litígios. Ela é decisiva. A propósito, o senhor veio aqui no momento que nós atravessamos uma greve de ônibus, há uma decisão tomada por juíza do trabalho, nessa questão no que diz respeito à legitimidade ou não da greve, é algo um pouco complicado, porque a decisão não está sendo cumprida, né? Exato, é esse tensionamento, né, que nós vivemos hoje na nossa sociedade, ele acaba botando em xeque o judiciário. As questões dessa envergadura, e nós temos outras tantas no país, acabam chegando no judiciário e muitas vezes a decisão judicial ela acaba não acontecendo, ela acaba sendo descumprida até pela força e pelo impacto da conjuntura política que envolve o tensionamento social que envolve a questão.
Essa questão da greve é uma questão bastante sensível, né? O transporte coletivo urbano foi que impulsionou os movimentos de junho de 2013, e, portanto, tem toda essa circunstância que exige das autoridades públicas um cuidado muito grande na negociação, no trato disso aí. Então, e o judiciário está ali sendo chamado, está ali mediando, né, chamando as partes para tentar compor, que eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que um fato crítico como esse requer das autoridades uma ampla possibilidade de mediação e composição. Tá, e quando não se atende àquilo que prescreve, aquilo que determina o magistrado? Bem, nós temos decisões que o magistrado tem condições de, através de mecanismos processuais, fazer cumprir, né? Por exemplo, uma execução em que o devedor não paga, vai lá e penhora os valores na conta corrente do devedor, né? Existem instrumentos que têm essa possibilidade. Outros, o juiz necessita de agentes externos para o cumprimento das suas decisões. Muitas vezes, num caso de uma desocupação, de um despejo, em que há resistência da pessoa que a decisão está submetendo, o juiz pode buscar o aparato estatal para cumprir a sua decisão. Uma questão como essa, que envolve uma mobilização social, vamos dizer assim, que envolve um sindicato, um grande sindicato, envolve o interesse também de empresas, né? Envolve uma série de interesses, o juiz né, ele tem muita dificuldade de fazer cumprir e tem que agir com muita ponderação para não agravar a crise. E é exatamente o que eu vejo nesse caso, a juíza, né, chamando as partes para compor, para conversar, tendo paciência, né? Mas multando as partes e as partes não. Exato. Uma parte pelo menos não cumprindo. Como é que fica isso? Já que não é sempre que nós temos alguém assim, do seu quilate para falar sobre isso. Exato, a multa, isso vai ter que ser cumprida, né? Nesse momento pode não ter sido ainda paga, mas um dia vai ter que ser paga. Essa é vamos dizer assim, a consciência de que as pessoas que estão violando a decisão judicial ou não estão descumprindo, tem que ter, que a multa, a não ser que venha a ter uma decisão em grau de recurso, que venha a anular, mas são os dispositivos, os instrumentos que o judiciário tem para impor a sua decisão. Mas aí nós temos um grande problema nesse momento, o da insubordinação, né? Mais uma vez não se cumpre aquilo que é determinado. Exato. Essa questão da decisão judicial, ela, como eu falei, ela tem ela dá ao juiz alguns instrumentos, né? Alguns instrumentos para que ele possa fazer cumprir a sua decisão. É claro que muitas vezes os instrumentos eles são ineficazes em função da condição da parte que está sendo submetida. Por exemplo, aplica multa para quem é insolvente. Tá? Quer dizer, quem não tem como pagar não vai pagar mesmo. Não vai pagar. Então, essa realidade nós vivemos todo dia no judiciário. É claro que é uma frustração de quem decide, mas ao mesmo tempo nós temos outros dispositivos, uma série de mecanismos também para coagir a parte a cumprir as decisões. Bem, nós tivemos episódios aí do ano passado, com as manifestações públicas, e o senhor, na presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, sente que há um caldeirão prestes a explodir no Brasil, ou isso já passou, essa fase já está superada? Olha, há um temor, né, que alguma coisa possa acontecer agora com esses eventos aí, Copa do Mundo, mas nós temos que ter a maturidade, principalmente as autoridades públicas, os meios de comunicação, né, de que o nosso país ele pode ser construído de uma forma diferente, uma forma em que a democracia ampla, né, ela tem condições de superar todas as dificuldades que nós estamos passando no país. É evidente que a população se revolta quando vê que nós estamos construindo toda uma estrutura urbana, toda uma infraestrutura para receber um evento internacional, enquanto
as necessidades básicas do cidadão não estão sendo atendidas. E aqui está muito claro o exemplo do transporte coletivo, né? Exato. Né? Saúde e educação é outro fator, né, que muito nos angustia. Mas alguns caminhos, muitas vezes, eles servem apenas para recrudescer ainda mais a situação que nós estamos vivendo. E todos perceberam, né, que os movimentos de junho que tiveram as suas consequências e ali nasceram alguns movimentos inéditos, inclusive, que não, com objetivos não muito ideológicos ou de ideologias distintas do que comumente nós estávamos acostumados dentro da sociedade, e também alguns segmentos com intenções bastante preocupantes, né? Que estão, parece que, pregando o caos ou tentando levar a sociedade a um caos, né? Uns buscam a civilização, outros buscam a barbárie. E é exatamente o que preocupa nesses movimentos, é que, diante da indignação daqueles que querem melhorar a sociedade, aqueles que querem a barbárie acabam se aproveitando e crescendo. E não são só aqueles que atiram pedra e destroem monumentos ou prédios públicos, não. São aqueles também que legislam de forma bárbara, que buscam, através de uma legislação, vulnerar o Estado constitucional e o Estado de Direito. Eu lembro que algumas leis que acabaram tramitando em regime de urgência no Congresso Nacional se aproveitaram dessa exigência da sociedade em melhorar as nossas leis para colocar legislações extremamente retrógradas e antidemocráticas. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a que quebra a vitaliciedade dos juízes. Não é? É evidente que a espinha dorsal, né, de um judiciário independente está nas prerrogativas da magistratura. O juiz que não tem prerrogativas, não tem garantias para julgar com independência... Ele não vai julgar nada, né? Ele não vai conseguir julgar nada. Né? Ou vai julgar só por interesse, daí fica pior ainda, né? Exatamente. Porque a pressão política e econômica ela é muito grande, né? E ela só não é exercida no Poder Judiciário brasileiro de forma muito eficaz, porque nós temos uma estrutura judiciária muito boa. Nós temos um sistema de garantias muito bons para os juízes. Que ainda é conservador, diga-se de passagem. Exatamente. Né? Então, isso faz com que a sociedade esteja protegida, que ela enxergue no judiciário um órgão independente para resolver suas questões, que seja realmente a última porta, que faça o diferencial. Então, nesses movimentos, nesse fenômeno social que foi junho, né, nós podemos observar de forma preocupante, né, que vamos dizer assim, as ideias mais conservadoras e antidemocráticas também se aproveitaram para avançar um pouco. Como é que o senhor viu a conduta, por exemplo, dos órgãos repressores, tipo a Brigada Militar aqui em Porto Alegre, que mais observou do que agiu? Olha, eu acho que nós temos que ter um conceito de polícia muito humanista, nós temos que construir isso, né? Eu sempre tive muita preocupação com a repressão dos movimentos sociais, com a criminalização dos movimentos sociais, com a utilização da polícia para reprimir a pobreza, né? Porque o pobre é o que protesta, né? Não se vê banqueiro trancando rua, né? E nenhuma carreata de BMW também, não, né? Exatamente. E o banqueiro, ele age, né, de outra forma. Ele consegue as coisas de uma outra maneira. O pobre tem que protestar. O pobre tem que se fazer enxergar, ele é invisível, né? E quando ele se transforma visível, é através de algum movimento, algum protesto, alguma coisa. Nós temos que ter muita criatividade, né, para pensar uma maneira de protestar que todo mundo goste, né, que não cause transtorno para ninguém e que seja um protesto que leve a alcançar o direito almejado. Até agora não inventaram. Então, quando existe uma crise social, onde existe um segmento que está à margem da sociedade, ele vai buscar esses seus direitos, né, eu acho que o melhor caminho é a negociação. Não é um caso de polícia, é um caso de sociedade, um caso de político
que deve ser extremamente explorado por essa ótica. Mas, doutor João Ricardo, um caso de negociação quando há um quebra-quebra generalizado destruindo o patrimônio de algumas pessoas. Bom, aí entra aqueles, né, que nós falamos antes, que são os que se aproveitam dos movimentos, que querem melhorar a sociedade e se aproveitam para instalar o caos, né? E isso não é uma experiência brasileira, né? Nós temos experiências internacionais em relação a isso. Alguns países, eles tratam esses movimentos com inteligência, né? Um sistema de inteligência. Eles identificam os líderes. Nós aqui costumamos dizer que não há liderança, mas existem os que são líderes, os que organizam a bagunça também. E por exemplo, a polícia inglesa conseguiu superar aquelas torcidas organizadas, extremamente violentas, através de um sistema de investimento com inteligência, identificação, exclusão desses quadros dos espaços públicos onde a violência acontecia, mas de uma forma não violenta, de uma forma em que o Estado tinha o controle do processo de repressão. Num momento em que há todos esses atos de violência, é claro que a polícia tem que entrar, né, para defender. Ela tem que ser a balizadora, né? Defender o patrimônio público, mas ela tem que ter o controle da situação. Ela não pode perder o controle da situação, senão acaba transformando em tragédia. Então, a nossa polícia tem que estar preparada para isso. Eu sei que não é um caso, não é algo fácil, né, mas nós temos que evoluir para isso. E a melhor maneira de evoluir para isso é evitar o confronto, né? Agir antes do confronto, ter mecanismos de ação antes do confronto. É uma experiência que outros países tiveram. Pois é, e os juízes podem dar uma contribuição nesse sentido também, no sentido de agir. Nós sabemos, alguns acontecimentos nós sabemos quando irão suceder. Qual é o papel, por exemplo, que tem o magistrado? E aí, já do ponto de vista nacional, já que o senhor agora passa a ter outra abrangência, deixou de ser apenas um analista daquilo que se vê aqui no Rio Grande do Sul para levar para todo o país. Olha, os juízes, na sua função jurisdicional, eles estão ali esperando, eles não escolhem o processo chega, né? É distribuído, ele é sorteado e chega, o juiz tem que decidir. E há situações muito críticas como essa, né, em que uma decisão pode causar um dano maior do que aquilo que se está querendo evitar, o juiz costuma sempre chamar as partes para conversar. E ali criando as condições, né, de uma eventual decisão judicial, criando as condições para que ela seja cumprida. Assim são nas reintegrações de posse, das questões agrárias, os movimentos urbanos de sem-teto, né? Então, todas essas questões, elas sempre, por prudência, né, os juízes chamam as partes para conversar, inclusive para preparar, né, a execução de eventual decisão favorável por desocupação ou para obstaculizar o ato que está sendo praticado. Então, agora, os juízes associativamente, que é o caso da Júris, da AMB, né, nós temos uma política muito forte de relacionamento com todos os movimentos da sociedade civil e com os poderes do Estado, né? Nós temos, a AMB tem assento, né, em comissões na Secretaria de Direitos Humanos, em várias comissões, tem assento nas secretarias do Ministério da Justiça, em várias secretarias do Ministério da Justiça, comissões do Ministério da Justiça, presídios, reformas processuais, violações de direitos humanos, né? Comissões de proteção a vítimas de violência, né? No sentido de propor políticas. Então, nós estamos lá atuando, né, juntamente com a sociedade em relação a essas questões de trabalho escravo também. Nós participamos de uma comissão. Então, são várias as atividades que nós temos em Brasília ligadas a essas questões fundamentais. Educação e saúde, inclusive, também nesses bases. O senhor cumpre expediente em Brasília? Sim, eu tenho passado a semana lá, né? Nós temos a nossa sede lá em Brasília e nós temos muitas atividades de legislativo, né, no executivo também, como eu falei agora, e também no nosso Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão
regulador e que toca as políticas nacionais do Poder Judiciário. Então, as atividades lá são bastante intensas e, às vezes, passam da meia-noite. Quais são os grandes projetos que preocupam os juízes que estão tramitando, projetos que estão tramitando no Congresso hoje? Olha, hoje o que nos preocupa, né, hoje é uma PEC chamada PEC da Bengala, que é um projeto de emenda constitucional que eleva a idade compulsória de aposentadoria para 75 anos. Essa PEC, ela nos preocupa porque vai engessar os tribunais. E não só engessar os tribunais, como vai acarretar em muitas aposentadorias precoces. Porque muitos juízes que estão na iminência de alçarem ao cargo de desembargador, que é o final da carreira, que todos almejam, né, fazer a carreira completa, eles não teriam a mínima chance de chegar ao Tribunal de Justiça em face de postergar a idade de 70 para 75 anos. Principalmente alguns tribunais em que é prática, né, os juízes ficarem até o último dia possível, né, em que a idade permite. Então, essa PEC, ela nos preocupa, porque ela vai afetar muito a carreira da magistratura, vai engessar o pensamento dos tribunais, vai mantê-los mais conservadores. E a aposentadoria hoje é com quantos anos? 70 anos compulsório. Compulsório. Tá? Isso é um dos que nos preocupa, mas o que nos embala, e nós queremos realmente trabalhar muito nisso, estamos trabalhando, é a democratização dos tribunais, né? É a possibilidade de todos os juízes e juízas poderem votar para os presidentes de seus tribunais, o que não acontece hoje, por incrível que pareça, né? Até é importante a gente esclarecer como é que é essa escolha aqui, já que nós tivemos recentemente também a escolha do presidente e posse, né? A posse agora nesses dias, do presidente do Tribunal de Justiça, né? Exato. A forma de escolha hoje do presidente do Tribunal de Justiça é através do voto dos desembargadores. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos 140 desembargadores e são esses 140 que votam para presidente do tribunal. Os outros 500 juízes que nós temos, esses não votam, mas estão submetidos à administração do presidente do tribunal. Então, nós percebemos uma realidade no Judiciário Nacional em que os tribunais acabam acumulando o que tem de melhor de materiais, né, de mão de obra, também de servidores. Né? Os vencimentos dos servidores são mais elevados no tribunal, os servidores são mais qualificados, né? O tribunal materialmente é mais atendido. E enquanto a base da magistratura, né, aquele local onde o cidadão conhece, o juiz que o cidadão vê, onde entra todos os processos, este está mal atendido. E isso está mal atendido porque nós atribuímos exatamente a essa centralização, essa falta de democracia que tem na gestão do Poder Judiciário. No momento que nós conseguirmos que a magistratura inteira vote para os seus gestores, nós vamos mudar a face do Judiciário, nós vamos qualificar muito o Judiciário. E isso é algo urgente. É um privilégio votarem? Na escolha do juiz, nesse caso, na escolha do presidente do tribunal? Acho que é um dever, né? Não, porque há uma elite, os desembargadores, poderia-se dizer, são uma elite, e os demais juízes não. Exatamente. Acaba elitizando o Judiciário, acaba criando um segmento que tem o poder de deliberação, quando quem administra a justiça mesmo são todos. Cada juiz administra a sua unidade judicial, o seu fórum, né? E nós ingressamos na carreira num concurso público que é um dos mais difíceis que tem no país. Exigem pessoas altamente qualificadas e não há motivação nenhuma para nós estarmos excluídos do direito de votar. Nós temos plena capacidade de votar, né, e não se admite mais esse resquício de voto censitário na República Brasileira, em plena democracia aí que nós estamos vivendo. Bem, por fim, na Associação dos Magistrados Brasileiros, que contribuição o senhor entende que poderá dar ao Rio Grande do Sul? Olha, eu gostaria de voltar para cá, poder votar no meu presidente do tribunal. Acho que essa seria a grande contribuição que nós poderemos dar, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. E também restabelecer a carreira
para os juízes brasileiros, né? Que nós, com a implementação do subsídio, nós perdemos a carreira, nós não temos mais adicionais de tempo de serviço, não há mais um incentivo à permanência no cargo, né? E nós, como carreira de Estado, nós entendemos que é fundamental hoje para consolidar a carreira da magistratura que se restabeleça esses adicionais. E a questão do teto salarial também passa a ser um problema? O teto, o problema do teto é a questão do cumprimento do pacto constitucional, né? Que todo ano deveria ter, né, a recomposição dos subsídios. Uma atualização. E nós estamos, né, 1/3 dos nossos subsídios defasados em face do descumprimento por parte do governo federal desse preceito constitucional. E nós estamos lutando e denunciando isso à sociedade. Pois é, por que tem que sempre se lutar, se ir atrás? Por que não se estabelece um regime de tal maneira que automaticamente haja esses procedimentos, essas atualizações? Exatamente, isso é uma forma até uma certa forma de exercício de poder, de um poder sobre o outro, né? No momento que nós precisamos do Executivo para recompor os nossos subsídios, o Executivo não quer abrir mão desse poder, mas nós entendemos que a autonomia do Judiciário é fundamental para um país, né? E essa autonomia não é só no ato de julgar, ela é também administrativa, ela é autonomia financeira também dos tribunais, porque os tribunais não podem ficar refém das políticas de ocasião. Os tribunais eles têm que funcionar, eles têm que estabelecer políticas de longo prazo também. Então isso para nós é fundamental. Essas grandes decisões, mensalão, por exemplo, a Justiça cumpriu com o seu papel ali, né, de forma exemplar, inclusive, né? Sim, é um processo bastante polêmico, né, em que o Judiciário foi colocado à prova e demonstrou para a sociedade brasileira que tem independência. Não só os juízes que votaram favoravelmente ao pleito da sociedade, assim, vamos dizer assim, mas aqueles que votaram contra a onda, né? E esses também demonstraram o valor que tem, pela independência que tem, porque a independência do juiz ela se mostra exatamente quando está contra tudo, né? Quando ele exerce a sua independência sem a influência externa, por mais forte que ela venha a ser. Como curiosidade, quando detento, cuja prisão foi determinada, por efeito mensalão, é punido com multa e faz aquilo que nós chamamos de vaquinha para arrecadar. Isso é uma afronta ao Judiciário? É uma afronta às decisões ou não? Olha, eu não saberia dizer, depende da ótica de quem vê, né? Eu vi aquilo como um ato de solidariedade, né? Porque o processo ele tem uma dimensão política tão grande que tudo que é feito nesse processo se transforma num ato político. Se o réu, se o detento, o preso desse processo, ele fica doente, isso se transforma numa polêmica nacional. Como aconteceu agora, se ele tem que ser deslocado ao hospital para fazer o exame, questiono se esse exame pode ser feito ou não. Isso faz parte do tensionamento que esse processo gerou e da importância que ele tem para a sociedade brasileira. Sim, é um balizador também, claro, né? É um balizador para todas as próximas decisões, né? Muito bem, doutor João Ricardo dos Santos Costa, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que está agora em Brasília, mas que está sempre em Porto Alegre também. Muito obrigado por ter vindo à Assembleia. Muito obrigado, amigo telespectador. Estamos concluindo a Assembleia Entrevista no seu canal Legislativo. Até breve.